Todo mês, como um relógio, a delegacia de polícia recebia uma ligação inquietante e repetitiva. A voz feminina do outro lado da linha estava carregada de uma angústia palpável, implorando desesperadamente por ajuda. A cada chamada, o endereço fornecido era o mesmo, proferido com uma intensidade desesperada, como se cada palavra fosse uma súplica pela sobrevivência. A gravação, sempre idêntica e sem qualquer variação, parecia ser uma mensagem congelada no tempo, sem novas informações ou atualizações. Para os policiais mais antigos, o caso já havia se tornado uma rotina entediante, e a ocorrência era arquivada sem mais delongas, considerada um trote maçante. Contudo, para o novato da delegacia, essa situação era perturbadora e não saía de sua mente. Ele sentia uma inquietação crescente, uma sensação de que havia algo mais sinistro escondido por trás das ligações ignoradas. Durante uma ronda noturna, o policial novato decidiu tomar a iniciativa e verificar o endereço mencionado na chamada, buscando respostas para o mistério que o perturbava. Ao se aproximar do local indicado, foi recebido por uma visão desoladora. A casa estava abandonada e em ruínas, um remanescente sombrio do que um dia havia sido um lar. A estrutura parecia ter sido consumida por um incêndio devastador, suas paredes escuras e carbonizadas se erguendo como um esqueleto contra o céu noturno. O ambiente ao redor era pesado e carregado, e um sentimento de perigo parecia pairar no ar, como se o próprio lugar estivesse tentando comunicar uma ameaça. O policial, embora tentado a acreditar que o endereço estava errado, ou que a ligação poderia ser realmente um trote, não pôde ignorar o pressentimento que sentia, algo profundo e inquietante em seu instinto. Movido por uma curiosidade instintiva e pela necessidade de descobrir a verdade, o novato avançou com cautela em direção à casa. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor, e cada passo que dava parecia amplificar a sensação de desconforto. Ele vasculhou o que restava da casa, procurando qualquer pista que pudesse explicar a origem das chamadas angustiosas. O ambiente estava imerso em uma escuridão opressiva, e enquanto ele examinava as ruínas, a sensação de estar sendo observado crescia a cada momento. Algo parecia espreitar das sombras, e o mistério das ligações, que havia sido desprezado por tantos, agora estava prestes a revelar uma verdade perturbadora que o policial novato estava determinado a descobrir, não importa o custo. De volta à delegacia, o jovem policial, ainda inquieto com o que havia descoberto, mergulhou nos arquivos antigos em busca de mais informações. Sua investigação revelou um detalhe perturbador. Na noite do incêndio, havia uma chamada de emergência feita a partir da mesma residência. A gravação mostrava uma mulher desesperada, relatando que seu marido estava fora de controle e em um estado de fúria violenta. No entanto, a mulher era conhecida por sua instabilidade mental, e sua chamada foi rapidamente descartada pelos policiais da época, que acreditavam tratar-se de mais um surto psicótico. Poucas horas depois, a casa foi encontrada em chamas, e a perícia determinou que o incêndio foi acidental, sem evidências de crime. O caso foi encerrado sem maiores investigações, e o mistério parecia ter sido resolvido. Movido pela curiosidade crescente e por um profundo senso de dever, o policial novato decidiu que precisava investigar as ruínas da casa durante o dia. Acreditava que poderia encontrar alguma pista que explicasse o verdadeiro ocorrido naquela noite fatídica. Quando chegou ao local, o cenário desolador das ruínas em plena luz do dia parecia ainda mais sombrio. No entanto, o que mais chamou sua atenção foram os estranhos barulhos vindos de dentro da casa. Sons que lembravam uma briga violenta, ecos distantes que reverberavam pelas paredes destruídas e vazias. Embora os vizinhos houvessem relatado esses ruídos ao longo dos anos, ninguém havia dado importância a eles, tratando-os como um produto da imaginação ou da paranoia local. Armado apenas com sua lanterna, e impulsionado por um profundo senso de justiça,
O policial novato decidiu que era hora de entrar na casa. Cada passo que dava sobre os escombros parecia ecoar como um aviso, mas ele estava determinado a descobrir a verdade. Enquanto atravessava as áreas devastadas da casa, o som dos barulhos parecia se intensificar, criando uma atmosfera de tensão e medo. Ele iluminou os cantos escuros com a lanterna, tentando encontrar qualquer sinal que pudesse esclarecer o que realmente havia acontecido naquela noite. O que ele encontraria poderia mudar sua compreensão não apenas do caso, mas também de como as histórias de terror podem se materializar na realidade, muitas vezes escondidas nas sombras da indiferença e da negligência. Ao abrir a porta enferrujada da casa em ruínas, um sopro de ar gelado envolveu o policial novato, fazendo com que cada fio de cabelo em seu corpo se arrepiasse instantaneamente. O interior da casa, devastado pelo incêndio e pelo tempo, estava repleto de escombros e sombras, mas havia algo mais, uma sensação palpável de presença sobrenatural que parecia pairar no ambiente. A atmosfera estava carregada de um peso inquietante, como se o próprio lugar estivesse carregado com séculos de dor e sofrimento. De repente, uma voz suave e quase imperceptível sussurrou em seu ouvido: "Finalmente, vocês chegaram." O policial congelou. O sussurro era carregado com uma tristeza e um desespero profundos, e ele sentiu que havia cruzado uma linha que ninguém antes tinha ousado atravessar. Depois daquela visita, algo peculiar aconteceu. As ligações cessaram abruptamente. Não houve mais chamadas desesperadas ou barulhos de briga ressoando pelas ruínas da casa. A delegacia voltou à sua rotina normal, como se a perturbação que havia sido um constante desconforto finalmente tivesse encontrado um fim. No entanto, o jovem policial sabia que algo havia mudado profundamente. Em algum nível, ele tinha a sensação de que havia trazido uma espécie de paz para as almas perdidas que habitavam aquele lugar, permitindo que finalmente encontrassem descanso. A história da casa incendiada foi então encerrada, não apenas como um caso arquivado, mas como uma memória duradoura do que pode ocorrer quando ignoramos o chamado dos desesperados e a importância de enfrentar o que está escondido nas sombras.